show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo, grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Muito calor, o carnaval chegando, a pressa para perder peso pode levar muita gente a cometer loucuras contra a própria saúde. Por isso, hoje o Dr. Silvio vai explicar para a família Tupi como emagrecer corretamente, porque até chegar os dias de folia, ainda dá tempo de melhorar o visual e entrar em forma. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. Então, para começar, amigão, a ajudar a nossa querida família Tupi, antes de começar uma dieta, é necessário fazer algum tipo de exame? Alguns tipos de exame, né, Heleno? Na realidade, a primeira coisa é um exame clínico. Porque existem diferentes formas de obesidade, bem como existem diferentes causas para esse excesso de peso. E evidentemente que dependendo do que está causando o problema na pessoa, o tipo de tratamento vai ser direcionado de uma forma diferente. Importantíssimo, viu, família Tupi, exames laboratoriais. Por quê? Porque se além do excesso de peso você tiver, por exemplo, com diabetes, o exame de sangue vai acusar alteração da glicose, ou se você tiver o que é muito comum, excesso do ácido úrico, ou excesso de triglicerídeos, que é um tipo de gordura no sangue, o médico certamente irá orientar o tratamento para também, além de perder peso, corrigir essa normalidade. Doutor Silvio, quais são os maiores erros de quem quer emagrecer? Quer dizer, a pessoa tá doida para perder peso e aí ela sai fazendo qualquer tipo de dieta milagrosa. O que isso a princípio pode causar? O primeiro e o mais comum você já citou, né? A pressa. Já diz o ditado que a pressa é inimiga da perfeição. Na realidade, é um problema metabólico que normalmente leva ao aumento de peso. A gente fala palavras complicadas para a família Tupi. Metabólico se refere a metabolismo, que se refere a reações que ocorrem no interior das nossas células. E por uma questão genética, algumas pessoas têm uma facilidade maior em produzir energia. Energia essa que normalmente acaba sendo armazenada sob a forma de gordura. Em algumas pessoas, Heleno, e a gente sabe e vive isso muito próximo, né? Essa gordura ela fica concentrada principalmente na região do abdômen, aumentando, portanto, a circunferência abdominal. Não custa nada lembrar a família Tupi que o limite máximo da circunferência abdominal nas mulheres é de 88 centímetros e nos homens há uma discussão, 102, 104, mas até 104 você está no limite. Acima de 104, com certeza, você já ultrapassou a fronteira do razoável e isso implica numa sobrecarga de trabalho para o coração. Também não custa lembrar que o coração é apenas um músculo, né, Helena? Quanto mais força ele tem que fazer, maior o desgaste que ele sofre. E um órgão que precisa bater para a gente continuar vivo, nada como poupá-lo ao longo da vida. E o excesso de peso acaba fazendo com que haja uma sobrecarga sobre o trabalho cardíaco, que é um dos piores problemas. Pior do que não caber na fantasia para entrar naquele bloco, é você estar forçando o teu coração a um esforço maior, o que vai aumentar o tamanho da musculatura cardíaca, o que vai necessitar de uma quantidade maior de oxigênio, e nem sempre os vasos sanguíneos, as coronárias, estão capacitadas para suprir esse aumento. Isso pode levar ao infarto. Então existem complicações associadas à obesidade muito mais sérias, muito mais graves do que de repente aquela fantasia tão um pouquinho justa. Mas tudo que motivar a pessoa a perder peso é válido. Sem pressa, família Tupi, ninguém engorda 35 quilos da noite para o dia. Emagrecer em um mês é um atentado contra a boa saúde. Doutor Silvio, quais os danos que os inibidores de apetite podem causar na saúde? Olha, uma pergunta mais fácil, Heleno, seria se você tivesse me perguntado quais os benefícios que os inibidores de apetite podem trazer para a saúde, que a resposta era simples, que eu saiba nenhum. Na realidade, tirar a fome para a pessoa emagrecer, eu diria que é muito boçal, para não usar um termo mais chulo nessa manhã de domingo, que certamente a família Tupi não merece. A gente tem que reaprender a comer, ou seja, fazer um programa de reeducação alimentar. E você entende, Heleno, reeducação como uma parada de comer?
Isso não existe. Por isso é que a maioria das pessoas, e certamente muitos dos nossos ouvintes hoje estão baixando a cabeça e acenando positivamente, que já fizeram uso de medicamentos para emagrecer, seja comprados em farmácia, seja em composições dessas fórmulas magistrais, que de magistrais não tem rigorosamente nada, e que levam à perda do apetite. A pessoa seca, a pessoa tem uma série de efeitos adversos, os principais sobre o sistema nervoso e sobre o aparelho cardiovascular. Que sintomas prejudiciais à saúde do ser humano os inibidores do apetite podem causar? No aparelho cardiovascular, Heleno, aumento da frequência cardíaca, risco de arritmias cardíacas, inclusive de precipitar ataques cardíacos levando a infarto, e pressão alta, que também está associado a esse tipo de problema. E veja bem, quem vai fazer uso do inibidor do apetite é aquela pessoa que já tem um risco cardiovascular maior devido à obesidade. Você usa um medicamento que tem risco cardiovascular, razão pela qual no mundo inteiro esses remédios foram proibidos a sua comercialização, porque as pessoas perdiam, na verdade, um pouco de peso, que normalmente recuperavam um pouco mais adiante, porém com um risco imenso para a sua própria saúde, para a sua própria vida. E com relação ao sistema nervoso central, esses inibidores do apetite, eles provocam um estado de agitação psicomotora, de inquietude, de insônia, com pesadelos e, inclusive, em alguns casos, até com ideias suicidas. Infelizmente, já com registro de casos que chegaram ao intento do suicídio. Outra razão pela qual esses medicamentos devem ser muito bem avaliados quando for numa situação muito excepcional indicado o seu uso. Dr. Silvio Provenzano, depois de uma dieta muito radical, é comum a pessoa voltar a engordar e muitas vezes ganhar até o dobro do peso que perdeu. Por que isso acontece? Heleno, você sabe que tem um trabalho feito pela Sociedade Americana de Cirurgiões que fazem a cirurgia redutora do estômago, a cirurgia bariátrica, mostrando que após 5 anos da cirurgia, aproximadamente 60%, ou seja, mais da metade das pessoas que operam e reduzem o estômago voltam a ganhar peso. Por que não haveriam ganhar peso novamente após uma dieta radical? Na realidade, Heleno, é necessário que haja uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Sem um programa de reeducação alimentar que obrigatoriamente passe também por iniciar uma prática saudável de exercícios físicos, eu tenho muito medo, viu, Heleno, quando eu falo aqui em prática saudável de exercícios físicos, porque certamente o nosso ouvinte está em casa já doido para pegar o tênis e sair correndo. Se você tem mais de 35 anos, se você for hipertenso ou diabético, você deve fazer uma avaliação cardiológica antes de começar a praticar qualquer tipo de exercício. Por quê? Porque o exercício físico numa pessoa que está com a sua condição coronária, digamos, limítrofe, pode precipitar um infarto. Então é fundamental o exercício físico. Não existe tratamento para obesidade que seja bem sucedido se não houver uma reeducação, pessoa aprender a comer lentamente, mastigando bem os alimentos, fazendo uma média de 5 a 6 refeições por dia, ou seja, a senhora e o senhor vão comer um pouco menos em cada refeição, mas vão comer com intervalos menores, beber bastante água e caminhar. Caminhadas são muito importantes. Mesmo aquelas pessoas que fazem dietas radicais no início, depois de um certo tempo, precisam ser levadas a fazer uma dieta equilibrada. Uma dieta onde essas pessoas possam realmente, de fato, mostrar que aprenderam. Se você faz uma dieta e perde 50 quilos em 2 meses, qual é o tempo que você teve, Heleno e família Tupi, para aprender alguma coisa? Você esquece. Na verdade, você está chupando leite condensado de canudinho daqui a meia hora e volta a engordar 60 quilos em um mês. Então, o importante é que a família Tupi entenda. Reeducação alimentar, se possível procurando um nutricionista, que eu repito, é o profissional especializado para uma orientação mais aperfeiçoada, exercícios físicos após uma avaliação médica, se possível cardiológica, e passar por um clínico que vai identificar em você eventuais alterações que porventura já estejam presentes e que evidentemente, junto com a dieta, precisam ser corrigidas. Doutor Silvio, ainda temos mais umas 3 ou 4 perguntas em relação a esse tema. Então quero combinar para no próximo domingo a gente continuar falando sobre isso aqui, combinado? Combinado, Heleno. Que bom, você tem 3 ou 4, eu tenho entre 40 e 50. A gente faz um acordo. Um bom domingo para a família Tupi. Gente, comer devagar. Nesse verão, hein, gente?
bastante salada, bastante fruta, bastante líquido. Ok, combinado. Doutor Silvio, um abraço, bom dia, bom domingo e até semana que vem. Até a semana, Eliano. Beijo, família Tupi. Tchau, querido.